A gente vai falar sobre tudo isso. Deixa eu começar então falando sobre o Atlético. Estreia amanhã, vai lá para Nova Lima, né, enfrentar o Vila Nova, então estreia no Campeonato Mineiro e vai ser sob comando do Turco Mohamed. O nome dele já apareceu no bid, está liberado então para estrear e o novo treinador falou sobre como essa equipe vem para enfrentar o Vila Nova amanhã. Vamos conferir. Mañana contra Vila Nova vamos a jugar con algunos jóvenes y con muchos jugadores que han tenido menos participación la temporada pasada. Los más de experiencia y los que han tenido más juegos el torneo pasado van a seguir la preparación y seguramente van a jugar algunos minutos el sábado. Caramba, curte o Mickey, viu? O microfone ali bem moderno. Falando sério mesmo, achei legal, tem que elogiar quando é uma coisa bacana. Ô CJ, fala pra gente aí, deu pra entender, eu acho que o português dele até, assim, é um portunhol bem lento, dá pra entender. Então, assim como a gente esperava, né? Uma equipe mista, com jogadores jovens, jogadores que não atuaram tanto na temporada. O que você espera então desse Atlético amanhã, início do trabalho do Turco Mohamed? Muito boa tarde. Boa tarde, André, aos amigos aqui do estúdio. Mandar um abraço lá pro pessoal do Barreiro. Ontem eu estive lá na hora do programa almoçando no restaurante. O restaurante inteiro parado, ouvindo Vinícius Grissi. Eu ainda tive que filmar assim e falar, gente, não é possível que vocês prestem atenção no que esse homem está falando aí. Mas o restaurante lá com a TV bem no talo lá, ouvindo Donos da Bola, audiência bombando ali na região do Barreiro. Muito obrigado pelo carinho. André, aí que ferrou, cara. Se eu soubesse, eu falava o nome. Eu esqueci o nome do restaurante, por isso que eu não estou fazendo a propaganda. Não estou nem não querendo fazer o merchan, não querendo fazer propaganda, porque eu esqueci. O CJ falou assim, eu vou falar o nome do seu restaurante lá amanhã, não cobra a conta de mim não. Não, você vai ter que pagar. Se fosse, cara, eu teria até um almoço de graça. Pior que o dono chegou e falou, e aí, gostou da comida? Eu falei, agora vai... Não, pode pagar ali. Eu falei, então tá bom, vou lá pagar. Mas não teve permuta, não. André... Muito curioso aí para ver esse início de campeonato. Aliás, não só do Atlético, eu sei que a gente está falando aqui do Atlético, mas acaba que vai valer meio que para todo mundo, né? Para o Atlético, Cruzeiro, América, curiosidade de jogadores, treinadores recém-chegados. Assim, o América tem a continuidade do Marquinhos Santos, mas a gente está vendo aí, mas tem muitos jogadores novos, né? O Atlético com esse misto de experiência com jovens. O Turco, que quer que seja chamado de Tony. Então agora vai acabar o El Turco, o Antônio, o Tom, agora é Tony, então fica no Tony. Porque às vezes o cara fala que quer ser chamado de uma forma porque é o apelido dele. Só que, não sei, a gente vai ficar chamando ele de Tony, ninguém nunca falou que ele é. Meu nome Tony, é Cristiano o técnico Junqueira. Tony do Huracão, o técnico Tony do Monte Rei. Meu nome é Cristiano Junqueira, você pode me chamar de CJ. Não, mas você usa o nome artístico. Tá certo. Eu tô tentando lembrar um caso desse que não sei se era um jogador ou técnico. Não, que o cara pedia pra ser tratado. Vinícius, aí virou Vina do nada. Eu vou tentar lembrar. O cara pedia pra ser tratado por um apelido. Mas não era o nome de guerra, assim, o nome artístico. Mas segue aí que eu vou tentar lembrar. O nome de guerra é muito bom. Mas a gente fica na expectativa de ver o time que ele vai colocar em campo, não só pelo jeito de jogar, mas com as peças também, né? Porque o Atlético não tem alguns jogadores porque estão isolados pela Covid, Savinho, Keno, Alan. Não tem jogadores por causa do tempo de preparação, poucos jogadores aí disponíveis. Curioso também para ver os jovens, quais jovens estarão tendo a oportunidade. Vale lembrar que no campeonato, na temporada passada, o Lucas colocou alguns meninos e o próprio Zaratio, que vinha de uma temporada com o Sampaoli, se destacou muito bem naquele time do Lucas e teve um ano maravilhoso. Então vale a oportunidade, vale a estreia no Campeonato Mineiro para esses jovens que terão poucos minutos. Se nós pegarmos o time completo do Atlético, poucos jovens ali terão a oportunidade de jogar, até porque também existem outros jogadores na reserva que ocupam o lugar desses jovens, né? O próprio Vargas, o Ademir, que chega agora, o Sacha, são jogadores que são, se não os protagonistas, são os coadjuvantes e que acabam entrando no decorrer das partidas aí. São importantes também. Então vale muito para o torcedor ver o técnico, o Antônio Mohamed, o Turco ou o Tony, aí dirigindo pela primeira vez. Vale para a gente ver os garotos, quais são os garotos e quais são esses jogadores experientes. A gente trouxe aí na matéria também, no vídeo aí que abriu o nosso programa, o Godin falando uma coisa bem interessante e que às vezes
passa despercebido, né? Que as equipes menores, elas vêm com uma expectativa, com uma ilusão muito grande quando enfrenta um sonho, né? Ilusão, o sonho muito grande quando enfrenta times maiores e que eles têm que ter a mesma concentração, a mesma intensidade, como se fosse enfrentar outros grandes. Porque quando perde, André, quando passa um pequeno vexame, se é que podemos dizer assim, somos aqui os primeiros a cobrar, a torcida também já pressiona, então é bom para o time que comece com o pé direito. Né? Quer tentar armar os 11 aí? Difícil, Isso é muito difícil, mas a gente pode ir dividindo aqui essa resenha. Guga. Rafael, não sei se o Guga vai, não sei. Eu acho que Vitor Mendes e Igor Rabelo, a zaga. Dodô na lateral esquerda, no meio-campo aí Caleb, você tem parece. Caleb, o Alan tá fora. Caleb, Castilho, próprio Tietê, que é um reserva. Não sei se o Rubens está nesse meio-campo aí, pode ser que sim. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Pode aparecer um Ademir, um Fábio. Acho que o Ademir, sim. Mas confesso que eu vou ter que botar no papel e trago para você amanhã. Acho que o do América, que vai estrear hoje, a gente foi ver a equipe, que é completamente diferente, completamente alternativa. A gente já ficou surpreso do Atlético que está tendo esse trabalho. Soltou a lista de relacionados, né? Então fica ainda mais difícil. Eu lembrei do exemplo. Não é tão bom, não, depois eu parei para pensar. O Ariel Cabral, quando ele foi apresentado, o Gilvan, que era presidente do Cruzeiro na época, falou que ele queria ser tratado por Ariel. Mas assim, ninguém... Escalação do Cruzeiro, Ariel no meio-campo. Entendeu? É a forma como o cara quer ser tratado no dia a dia. O Ariel, beleza e tal, não é um nome que ele utiliza como jogador, né, no dia a dia. Nonoca é um exemplo melhor. Nonoca é um bom exemplo também. Nonoca já pediu, mas os próprios companheiros dele só chamam ele de Nonoca. Você quer outro exemplo Os técnicos chamam ele de Nonoca. Mas a escalação vem Lucas Ventura. Sim. Quer outro exemplo bom? O Lucas, que está no Tottenham, ele era chamado de Marcelinho. Um apelido. Surgiu assim, surgiu bem. De repente falou, não quero mais ser chamado de Marcelinho. Associa ao Corinthians, sou jogador de São Paulo e tudo. Léo Gomide, que esperar do Atlético? Como é que você acha que vem esse time? Muitas mudanças, jogadores jovens. No ano passado o Atlético começou como equipe de transição e fez uma boa campanha, né? Venceu ali os jogos, enfim. O que você está esperando da partida de hoje à noite? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando. É compreensível, né, que não tenhamos uma formação considerada a melhor para o momento, né, nesse jogo de estreia no Campeonato Estadual. Até porque depois do jogo contra o Vila, o Atlético terá apenas 2 dias de recuperação / treino para enfrentar o Tombense no sábado à tarde na Arena Independência. Né? Então, neste início de temporada, né? Até pelo curto período de preparação, troca de treinador, alguns jogadores que chegaram, não faz sentido algum, né? Os mesmos atletas jogarem quarta e já atuarem novamente no sábado, é um tempo muito curto para recuperar. Então, eu apostaria em 2 times bem diferentes nesses 2 jogos. Quem sabe no sábado já com alguns dos jogadores que nós nos acostumamos a ver no ano passado com frequência entre os titulares, iniciando a partida. Eu sei que talvez não tenha tantas opções, né? Mas não me surpreenderia até com talvez um esquema tático um pouco diferente aí contra o Vila, quem sabe 3 zagueiros. A minha dúvida na lateral é se o Guga será aproveitado. Né? Tem uma questão também, né, André? Dependendo da forma como os jogadores se apresentam, né, voltam de férias, e alguns que terminaram 2021 como reservas, eu acho que também pode existir a possibilidade de alguém dar uma batidinha lá na sala da comissão técnica e fala, ô, professor Tony, eu tô a fim de jogar. Joguei pouco no ano passado. O Guga foi utilizado com frequência, né? Mas se reapresentou bem, está bem fisicamente, foi bem nos testes, talvez existiria um planejamento inicial ali de observar um jogador da base na posição, né? Mas pode ser que determinados jogadores, né,
para determinadas posições, eles cheguem para o técnico e falam assim, ó, quero jogar, preciso jogar. Joguei pouco no ano passado, não estou na minha forma física ideal para um início de temporada, né? Porque ainda tem muito a se aprimorar fisicamente, mas gostaria de jogar. Eu acho que pode existir esse tipo de conversa também, né? Igor Rabelo no ano passado, se lembra? Igor Rabelo falou, quero jogar. No ano passado teve Igor Rabelo, Zarate, o próprio Vargas, né? O Vargas jogou antes que os demais. Bem lembrado. Johan, se eu não estou equivocado também. O Dodô, porque havia ficado um bom tempo inativo, né? Natan, também jogou. O Natan, acho que não. Ixi, só pararam aqui. Enfim. Então, mas assim, eu acho que pode existir esse tipo de conversa, né? Jogadores jogaram um pouco, chegar e falar assim, tô precisando jogar, quero jogar, não tem por que ficar fora. E aí o time dá uma encorpada, né? Mas com certeza será uma equipe bem diferente. E aí eu acredito que o Guilherme Castilho e o Vitor Mendes apareçam, né? Opa, boa oportunidade de começar a observar esses jogadores que foram bem, né? Nos empréstimos aí. Você falou sobre